Olá, caros alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 15, 2016, segundo semestre. Eu, instrutor Scopino, irei abordar com vocês agora um tema muito importante sobre sinais de entrada do Corolla. Então, isso mesmo, estamos na nossa aula de número 15, Toyota Corolla, VVTi Flex, denso. Aula de hoje, sensor de oxigênio pré, ou seja, a sonda lambda, o sensor de oxigênio antes do catalisador, pré-catalisador, neste treinamento aqui exclusivo para você, aluno do Universo do Mecânico, neste novo formato do nosso segundo semestre de 2016. Então, na continuidade das aulas sobre motor e gerenciamento, vamos agora à telinha de introdução desta aula. Nesta aula, veremos o sensor de oxigênio antes do catalisador, ou seja, a sonda lambda, que está diretamente relacionada à mistura, pois capta os valores de oxigênio antes do catalisador. Então, claro, temos duas sondas, pré e pós-catalisador. Nas próximas aulas teremos o tema pós-catalisador, que inclusive é a próxima aula, onde nesta aula da pré-catalisador, a sonda lambda 1, ou sensor de oxigênio pré ou 1, informa a unidade de controle eletrônico do Toyota Corolla, a quantidade de oxigênio, ou seja, está diretamente relacionado à mistura ar e combustível captada no pós-queima, na tubulação de escape. Assim temos o quê? Um sensor de extrema importância para o mapeamento do sistema, para a determinação da relação AF, ar-combustível, a mistura AF, air-fuel, ar e combustível nesse veículo que é flex. Então vamos aqui ao Toyota Corolla, telinha de vocês, claro, sempre o veículo, estamos focado neste motor 1.8, 16 válvulas, flex, e a nossa diagramação, onde hoje aparece também com asterisco nos sinais de entrada dos sensores lambdas. Hoje falaremos sobre a sonda lambda 1, a pré-catalisador. Localização. Vejo aqui no motor do Corolla 1.8, 16 válvulas flex, a setinha mostrando ali aproximadamente a localização deste sensor pré. Vamos falar sobre ele? Com uma posição um pouco difícil de visualizar, fica na parte superior do coletor de escapamento. Como o motor está montado de forma transversal no veículo, no cofre do motor, a sonda lambda 1 está bem próxima à carroçaria, então fica ali bem perto do painel corta-fogo do veículo, o painel que separa o motor do habitáculo de motorista e passageiros, Então tem aquela chapa. Essa chapa é chamada de corta-fogo, que separa motor do habitáculo. Então fica muito próxima. Então o local é um pouquinho chato, mas dá para trabalhar. É possível se trabalhar bem neste sensor de oxigênio. Veja aqui, uma foto bem aí, feita sobre o sensor pré-catalisador. Então observem, acabando o coletor de escape, temos uma junção para o catalisador. O catalisador não está grudado diretamente, não faz parte do coletor de escape neste modelo. Ele está para baixo do veículo, não está incorporado ao coletor de escape. Então observe que nós temos o coletor de escape e a sonda lambda pré, dá para visualizar ela aí no painel corta-fogo. E o catalisador está lá para baixo do carro. Vamos ver já, mais a localização dele. Até na sequência de aulas, quando falar sobre a sonda lambda 2, dá para ver melhor onde fica o catalisador deste modelo. De antemão aqui, a sonda lambda, olha o acesso como é apertado. Soltar ali, a sonda lambda nesse espaço bem apertado. O chicote até que está fácil, mas o tirar a peça não é tão simples, O sensor é um sensor que faz a comparação entre a quantidade de oxigênio externa, teor constante de oxigênio, com a queima na tubulação de escape, ou seja, que possui teor variável.
E nessa comparação temos um sinal elétrico variável, que vai direto para a ECU. Então, a sonda lambda faz o quê? Uma comparação, uma diferença de potencial entre oxigênio, teor constante, daqui, ó, onde nós estamos respirando, a parte externa, com a parte interna, na tubulação de escape. Nessa comparação é que ela gera. Então, a sonda lambda é um gerador de sinal elétrico. Tanto é que nem tem alimentação positiva, né? Vamos ver já no chicote dela, não tem positivo para ela funcionar. Tem só para aquecer. Mas para a sonda lambda funcionar, não tem positivo, porque é um gerador de sinal elétrico. E nessa comparação, pessoal, a ECU consegue o quê? Receber um sinal direto de um sensor na tubulação de escape pós-queima, indicando se a mistura está com muito oxigênio ou com pouco oxigênio. Muito oxigênio, mistura pobre, está faltando combustível. Pouco oxigênio, mistura rica, está sobrando combustível. E aí a ECU faz o quê? A adequação. Sobra oxigênio, mistura pobre. Opa, aumenta o tempo de injeção. Pouco oxigênio, mistura rica, diminui o tempo de injeção. É esse o raciocínio, é dessa forma que a unidade de controle eletrônico trabalha para a adequação da mistura pós-sinal da sonda lambda. O conector da peça, veja então aqui, a sonda lambda, né, é do tipo planar, tá? Tanto um quanto a 2, ambas são modelo planar, né? Ou seja, já tem um sinal elétrico com velocidade alta, aquece super rápido e o controle do aquecedor é feito em sinal PWM, né, pela unidade de controle, pela ECU. Vejam aí os 4 terminais da sonda lambda. Como a maioria dos sensores de oxigênio são 4 fios. E temos as seguintes ligações. Terminal da sonda, tá? Terminal 1, B109, é o sinal que a sonda manda para o módulo, né? Se for caracterizar pela cor do fio, né, é o fio preto. Terminal 2, fusível 6, positivo do aquecimento. Terminal 3, B112, negativo, aterramento. Terminal 4, B090, também aterramento. Então temos aí os 4 fios, né, da sonda lambda. Qual que é a importância desse sinal? Veja aí a luz de anomalia acesa, né? Claro, em falhas relacionadas à mistura, a ECU aciona a luz de anomalia. E sonda lambda costuma dar muito esse tipo de sintoma, seja por falha dele ou por combustível ruim, má queima, bobina, velas, etc. Tá? Importância. Trata-se de uma espécie de mistura fina, ou seja, uma regulagem pós-funcionamento do motor para realizar pequenas e importantes regulagens finas da mistura. Assim temos, neste sinal da sonda 1, a variação necessária para o controle de poluentes do motor. Portanto, é um sinal muito importante. Vamos agora a um rápido intervalo e volto na sequência falando mais sobre sonda lambda pré aqui no seu Mac. Estamos de volta, já falando sobre sinal de mistura pobre. Claro, né? Porque aqui na foto o filtro de ar, né, o elemento filtrante, tubulação de entrada, sensor MAF, mangueiras. Para lembrar que qualquer entrada de ar falso vai deixar a mistura pobre, tá? Mas como que é o sinal de mistura pobre na ECU? Vamos lá. Com variações quando a quantidade de oxigênio na tubulação de escape é alta,
teremos sinal de baixa tensão dentro da sua faixa de trabalho. Assim, quando a mistura está pobre, o sinal da sonda lambda irá variar entre 0 e 0,50 volts. Então, a sonda lambda trabalha de 0 até 1 volt, aproximadamente. Pode dar 1,1, 1,2, mas o normal é de 0 a 1 volt. De 0 a 0,50 para a unidade de controle eletrônico significa mistura pobre. Está com muito oxigênio na tubulação de escape. Vamos aumentar o TI para compensar. Claro, a sonda lambda funciona por si só, é um gerador de sinal desde que aquecida. Por isso que ela tem o fio positivo e negativo da sua resistência de aquecimento. E quando o sinal da mistura é rica? Observe aqui no scanner agora, ó. Fator sonda 1. Ajuste combustível longo, menos 1%. O que significa essa tela? Significa que a ECU está trabalhando num longo, num ajuste de combustível mais lento. E o fator da sonda, ó, SO2, o O2 não é sonda 2, tá? É oxigênio, né? Sonda, oxigênio, né? Ou sinal de oxigênio, tá 1. Ou seja, dentro de uma faixa de trabalho, está numa mistura ideal. Não está em volts, tá? Vamos falar agora sobre o sinal da mistura rica em volts. Quando temos um excesso de combustível e, assim, pouco oxigênio na tubulação de escape, teremos uma variação do sinal de forma diferente. Assim, teremos um sinal com uma variação entre 0,51 e 1 volt. Então, de 0,51 até 1 volt indica mistura rica. Tem pouco oxigênio. Obviamente, se tem pouco oxigênio, está sobrando combustível. A unidade de controle eletrônico tem que fazer o quê? Diminuir o TI, diminui o tempo de injeção. Pessoal, na lógica, na prática, funciona como? O tempo todo, rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, com variações geralmente abaixo de 1 segundo, ou seja, ele alterna, né? A gente fala que a sonda faz o seu chaveamento em menos de 1 segundo, tá? E ela vai alternando entre mistura rica e pobre. Por quê? É uma forma que se tem da unidade de controle eletrônico dentro dessa faixa de correção. Aumenta o TI, diminui o TI, aumenta o TI, diminui o TI. Na média, a mistura fica ideal. É essa realmente, né, ou a intenção ou o princípio de funcionamento do sistema. Por isso que sonda lambda, o sensor de oxigênio pré-catalisador é muito importante. Veja agora uma outra tela no scanner. Ó. Tem uma porcentagem aí do comando variável, né? Vamos falar sobre isso agora não, né? 0%. Sonda lambda B1S1, 74 milivolts. Está indicando o quê? Seria 0,074 volts. Ou seja, aquela variação de 0 a 0,50 está dando 0,07, né? Arredondando, tirando o numeral 4 no final. Falar sobre esse B1S1. Observe que na tela do scanner teremos um sinal do B1S1, já calculado pela ECU, ou seja, uma variação real do sinal do sensor, mas que pode ter pequenas variações se for medido diretamente no fio preto, no fio de resposta, no próprio sensor. Então, o que aparece no scanner já é um sinal convertido, não é um sinal real do sensor. Então, vale a pena, muitas vezes, você conferir o sensor, a peça em si. Tá? É importante. E quando se fala em B1S1, o que é B1S1? B1 é o banco 1. S1, sensor 1. Por que B1? Em motores 6 cilindros, você tem um V6, banco 1, banco 2. Tá? Aqui não, são 4 cilindros em linha, então é só B1. S1, sensor pré-catalisador. S2, sensor pós-catalisador, tá? Gasolina e ou álcool, né? Pode ser utilizado nesse veículo. E a sonda lambda tem fator determinante também para isso. Vamos ver por quê? Observem essa dica final. O sensor de oxigênio
antes do catalisador é fundamental na questão de consumo e até de desempenho do motor. Também é responsável pela indicação da curva da relação AF indo mais para o álcool, ou seja, altera o funcionamento do sistema. Se vocês já viram em aulas anteriores que o sensor de detonação é fundamental para determinar gasolina no AF, a sonda lambda pré é fundamental para determinar álcool. Muita atenção com isso. Carros que não aceitam o álcool como combustível, geralmente é falha relacionada com sonda lambda. Fiquem atentos, que essa dica é muito importante, realmente. Beleza? Então chegamos aqui ao final desta aula técnica sobre sonda lambda pré-catalisador. Obrigado por fazer parte do MEC. Divulgue nosso canal, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.